A comunidade Pi pergunta todos os dias quando a Binance vai listar a Pi Network. Neste vídeo, irei revelar os 7 problemas oficiais que impedem a listagem, baseados, logicamente, nos critérios publicados pela própria Binance. Mas o mais importante, irei revelar se essa listagem ainda pode acontecer ou se podemos esquecer de uma vez por todas este grande sonho. Então vim aqui agora para a tela do meu computador, pois eu preparei aqui uma análise crítica completa, destrinchando tudo aqui para você. A Binance ela tem ali alguns artigos explicando os critérios que ela tem para listar um ativo, uma criptomoeda ou um token, e também ela destrincha bem o que um token ou uma criptomoeda precisa fazer para não só listar na corretora, mas também permanecer listada, porque pode listar lá, mas se bobear, a Binance ela vai deslistar este token. Então, eu li os 3 principais artigos sobre isso e preparei o material destrinchando tudo. Então, aqui a gente vai saber de fato porque a Pi não foi listada ainda na Binance e se tem chance de listar ou não. Então, fui lá, tem ali os artigos, enfim, são 3 artigos. Um deles, inclusive, o próprio CEO, o CZ, ele destrinchou ali, enfim. Esses 3 artigos são a base aqui para este vídeo de hoje. Então, quais que são os critérios que a Binance leva em consideração para listar um ativo? Bom, um dos pontos principais é a questão da equipe comprovada. No caso aqui, a Pi Network ela tem uma equipe comprovada e tudo mais. É um produto útil, ela leva muito em consideração isso, ou seja, é um ativo que realmente vai ter usabilidade, tem um produto para os usuários usar, leva em critério isso também. A grande base de usuários ativos também ela leva em consideração tanto a base de usuários em redes sociais quanto no ecossistema também. Se tem um produto mínimo viável, né, um MVP, ou se já tem um produto final, digamos assim. Um processo constante de atualizações e questões regulares também leva em consideração. Comunicação profissional da equipe. Um dos principais pontos, tokenomics equilibrada, tá? Sem eventos abruptos, enfim, tem que ter uma parada, um tokenomics bem estruturado. Cara, isso aqui é crucial e é um dos gargalos aqui que a gente vai ver. Se tem um bom volume de trading estável, enfim, tudo mais, se já estiver listado este ativo, se tem uma liquidez sustentável e a segurança robusta, ou seja, se já teve algum histórico de hackers. Tem alguns pontos, mas eu acredito que esses 10 critérios aqui sejam os mais principais, né? E a gente vai comparar ali esses pontos e se a Pi ela se enquadra ali nesses critérios, tá? Então eu listei aqui 7 problemáticas, né? 7 problemas, e também listei algumas coisas que a Pi ela se enquadra, né? Que ela realmente está alinhada com os critérios, e a gente vai chegar inclusive na conclusão se a listagem ela pode acontecer ainda ou se a gente pode esquecer, tá? Então, partindo primeiramente aqui para os problemas, né? Quais que são os problemas que impediram essa listagem até hoje? Um dos principais problemas aqui que eu já destaco logo de cara, a tokenomics da Pi Network. É o principal, se não o principal, é um dos principais problemas aqui. Porque o que é que temos aqui? A Pi ela tem um supply máximo de 100 bilhões de tokens, 100 bilhões de Pi, né? Isso a gente já tratou aqui no canal muitas vezes, mas tem pessoas que até hoje não sabem que esse é o supply máximo. Supply circulante da Pi Network, temos aqui, e aqui é onde está toda a questão da divergência, um dos principais pontos, temos aqui um supply circulante de 8,3 bilhões de moedas, o que seria 8% ali do total de moedas, tá? Onde desbloqueados temos 5, bloqueados na verdade temos 5 bilhões de alguma coisa, ou seja, um total de 5% total, e desbloqueados temos 3,25 bilhões de moedas, que seria 3,25 do supply em circulação, ou seja, que está em circulação, porém está desbloqueado. Então esse aqui seria o número mais chave, tá? E a gente vai comentar isso aqui. E tokens não migrados, temos aqui 91 bilhões, ou seja, 91% ainda não foi migrado para as wallets, tá? Então, assim, o principal problema da Pi tá no tokenomics, né? Esses números aqui, eles são muito abruptos, né? Então, digamos assim, catastróficos, tá? Eu até trouxe aqui alguns prints para a gente debater, tá? A gente vai já comentar sobre isso daqui, mas vamos aqui em um resumo, né? Em uma análise mais detalhada. No caso aqui, tem apenas 3,25% do supply máximo disponível para trade. Isso significa que 96,72% dos tokens estão bloqueados ou ainda não foram migrados para a mainnet. Isso, pela Binance, ela enxerga como um tokenomics não saudável, porque pode haver uma grande emissão de tokens
impactar de forma abrupta no preço, ou seja, haver um grande despejo e derrubar o preço da API. Todo projeto, quando ele nasce, quando ele é novo, logicamente, dependendo de como é feita a mecânica do tokenomics, as moedas elas têm ali um período de desbloqueio e vai desbloqueando. Quanto mais do total máximo das moedas já está em circulação, isso vai gerar uma escassez. É o caso do Bitcoin. Bitcoin tem 21 milhões de moedas total e, cara, cada dia que passa já está chegando no limite. Então, quando uma moeda ela tá tipo 80% já do seu supply no mercado ou 90%, cara, isso gera uma escassez muito grande, isso gera mais sustentabilidade no preço, né? Menos volatilidade. No caso da API, basicamente está todo o seu supply ainda está bloqueado, e ou seja, pode haver um grande despejo se isso não for trabalhado de forma estratégica. Então, isso é visto, digamos assim, com maus olhos para a Binance. Mas eu acredito, isso aqui é um ponto, mas dependendo de como for trabalhado, pode ser sustentável, pode ser absorvido pelo mercado se desbloqueado de uma forma interessante. Então, assim, tem esse ponto aqui, mas o que eu vejo é um ponto mais crítico que eu vou estar comentando, tá? Então, assim, se é um cronograma público, um cronograma claro para desbloqueio, isso é um grande problema ali para os olhos do critério da própria Binance, porque eles destrincham lá nos seus artigos essa questão do tokenomics equilibrado ali, sem eventos que pode causar uma grande volatilidade, uma parada muito abrupta de despejo, tá? Então isso aqui é uma parada muito crítica para a Binance. Mas isso aqui é só vendo de forma superficial, né? O que eu quero trazer de fato aqui, o que eu vejo o grande problema, está justamente no seguinte. Se a gente for lá no Explorer da API ou até mesmo no PScan, né? Que traga ali os dados on-chain, a gente tem o seguinte. Vamos ler esses dados aqui. Recompensas totais de mineração e grátis. Temos 8 bilhões de moedas. Porém, atualmente tem 5 bilhões, né? Estou arredondando os números, 5 bilhões bloqueados. Ou seja, desbloqueados, atualmente só temos 3,25 bilhões de moedas. Isso aqui tá muito estranho, cara, tá muito errado. Por quê? Lá no CoinMarketCap, ele vai, assim como está informando aqui, mas lá no CoinMarketCap ele vai dizer que em circulação tem 8 bilhões, que é justamente o número total aqui de moedas que temos aqui. Porém, esse aqui é o número total de moedas, somando o que foi minerados, mas no mercado, moedas em circulação não conta o que está bloqueado. O que está bloqueado, está bloqueado. Então, assim, o número que era para estar aqui é justamente esses 3,25 aqui. Então isso aqui está tendo uma divergência muito grande. Então está faltando uma transparência por parte da API para nos dizer por que aqui em circulação, em vez de estar 3,25 bilhões, está 8 bilhões, né? Talvez seja a somatória aqui do bloqueado mais as recompensas desbloqueadas, que daria aproximadamente este valor aqui. Então, assim, isso aqui não está claro para a gente, né? Se é, por exemplo, uma parte que foi desbloqueada porque tem a questão do que vai para a equipe, ela libera de forma proporcional ao que foi minerado. Depois a gente vai fazer, inclusive, um conteúdo só lendo o tokenomics da API, esses dados on-chain, para a gente chegar ali talvez a uma conclusão. Então está faltando transparência quanto a isso aqui, para a gente entender porque é que isso está dessa forma. Então talvez isso aqui seja o grande problema que esteja impedindo a listagem da API no critério de tokenomics, tá? Então, assim, o que é que temos aqui de dados no mercado? Temos aqui, isso na data da preparação desse material, 1,91 bi de market cap, um valor muito baixo, volume 28 milhões, baixo, FDV, isso aqui é um ponto muito crucial, e alguns outros dados, né? Então, lá no PScan temos esses mesmos dados, né? Um total de supply, onde tem aqui o circulante e o bloqueado. A gente precisa desses dados. Por que isso aqui está dessa forma? Então, é igual que eu coloquei. O que era para estar em circulação é este número aqui. Porque os demais, a quantidade está bloqueada, não está liberado ainda. Então, não era para contar ali no CoinMarketCap. Aí, sobre o preço, né? Esse simples ajuste aqui desses dados já traria uma diferença, né? Porque o que a gente tem? Com essa quantidade aqui de moedas em circulação, né? Considerando o market cap atual, a API, na data da preparação desse material, em 23 centavos de dólar. Se ajusta para este valor aqui, ou este market cap atual, a API ela não estaria em 23 dólares, ela estaria ali na casa dos 59 centavos de dólar, 60 centavos de dólar. Esse simples ajuste daqui. Então, assim, não faz sentido ter
esse supply circulante aqui, porque não está em circulação, apenas uma parte está em circulação de fato. Então a gente precisa entender esses dados aqui, falta transparência para a API quanto a isso daqui. Então isso aqui é o principal ponto crítico com relação a tokenomics da API Network. Este que é o primeiro problema. Agora o segundo problema é com relação à liquidez baixa, né? Que a gente tem aqui, como eu já falei, 1,91 bi de market cap, volume de 28 milhões de dólares, uma relação de volume market cap de apenas 1,47% dali. E outro detalhe também, tem apenas 5,2% de saldo em exchanges, né, em corretoras. Pode até ser que a API ela esteja trabalhando vendo OTC. Então, assim, falta essa transparência quanto a esses dados. Então, assim, essa questão aqui de volume versus market cap, enfim, tudo mais, está muito baixo, porque, assim, 1,47% é muito baixo. Ali, acima de 3% é um valor sustentável, ainda mais quando vier o bear market, né? Se ela não tiver a mais de 3%, cara, em bear market vai chegar muito mais abaixo do que isso aqui. Isso aqui, resolvendo essa questão que eu falei ali de realmente oferta circulante, já resolveria esse problema. Então, talvez esteja causando este valor muito baixo aqui, seja talvez inclusive essa correlação ali que a gente não tem, enfim, transparência, né? No caso aqui, só para pegar como referência, Bitcoin tem de 5 a 10%, Ethereum de 8 a 15% e outros ativos têm essas relações aí. Então tá muito baixo. E a questão também da oferta circulante está baixo também nas SECs, né, nas corretoras centralizadas, até porque não temos DEX ainda. Pode ser que quando as DEX vierem, esse problema ele seja resolvido. E aqui a gente tem inclusive os prints de como está essa distribuição nas corretoras, de quantidade de tokens ali e tudo mais. Então, segundo ponto crítico, aí a questão do volume, né, da liquidez baixa. Agora sobre dados on-chain, temos aqui o critério de atividade de rede quase inexistente, digamos assim, né? Porque aqui a gente tem que olhar para dois olhos, né, para dois lados. A atividade de rede nas redes sociais e a atividade on-chain. De redes sociais, a comunidade é grande, tem um grande engajamento, porém, isso não está refletindo na rede, ou seja, nas movimentações na blockchain em si. O que a gente tem aqui de TPS? Temos apenas 0,24 TPS, né? Transações por segundo. Uma quantidade de blocos aqui, usuários alegados aqui, tem que atualizar esse número aqui. Aqui no caso é uma quantidade de mais de 60 milhões, né? Que é usuários ativos. Então, só atualizando esse dado aqui para a gente colocar aqui de forma transparente, tá? Então, isso aqui é o que reflete. Então, assim, 0,24 de TPS significa uma transação a cada 4 segundos. Significa que não está tendo movimentações na rede, né? Inclusive, a rede da API é para ser extremamente rápida. Sei lá, processar milhares de transações por segundo, né? Então, por exemplo, a Solana está aí num empenho de 2 a 4 mil transações por segundo, a BSC 160, Ethereum de 15 a 30, Bitcoin, que é a rede mais lenta, 24, enquanto a API tem 0,24. Então, assim, ponto crítico, usuários não estão usando a rede da API. Talvez seja por conta da falta de usabilidade ou as pessoas não enxergaram a usabilidade no ecossistema. Ou a questão também de a pequena parcela de pessoas que teve saldo migrado simplesmente movimentou para a corretora e vendeu, não usou no ecossistema. Aqui temos também um outro ponto muito crítico também, que é com relação ainda de dados on-chain aqui para a rede. Temos aqui 296 nodes ativos, sendo que apenas 3 validadores estão validando as transações. Então, assim, talvez só 3 validadores estão validando as transações porque talvez não tenha usabilidade, talvez não tenha essa necessidade. Mas a API ela tem capacidade suficiente, de acordo com a quantidade de nodes que tem, de ser talvez a rede mais rápida e mais barata aí do mercado, desbancando qualquer outra blockchain que a gente tem. Inclusive, um ponto aqui de atenção é que os validadores, os nodes, na verdade, o que temos aqui em operação são os nodes da Core Team, ou seja, a rede está totalmente centralizada aqui na mão da equipe, não está descentralizada, até porque é um projeto de desenvolvimento, porém, já poderia ter aí esses nodes, super nodes, né, validando as transações, sendo que no último relatório que a API trouxe, a gente tem aqui um total de 350 mil nodes ativos, mas o que a gente tem aqui no PScan, né, é apenas 296, talvez não tenha, PScan não esteja conseguindo ler esses números direito ou ter uma parada daí, mas fato é, talvez o fato de estar
também centralizado apenas os nodes pela rede, pela própria core team, né, pela equipe principal, talvez esse ponto de centralização impeça também que a API ela não seja listada na Binance. A Binance não liste porque não tem essa descentralização. A API tem a proposta, logicamente, de ser uma rede totalmente descentralizada e pela quantidade de números de nodes que tem, é para ser a mais descentralizada que tem no mercado, porém ainda não liberou. Inclusive, falta transparência no que diz respeito a esses dados de node, né? Por que que os nodes ainda não estão fazendo as validações da rede? Então, falta essa questão de dados para a gente ler e entender por que que não está tendo usabilidade na rede, por que que a rede não está tendo movimentações e essas questões de node. Então, ponto crítico também é a questão de atividade de rede, falando de dados especificamente on-chain, né? Porque é o que eu falei, tem as movimentações das redes sociais que não está sendo refletida na rede blockchain da API Network. Desempenho de mercado, isso aqui é um ponto muito crítico. Falando de curto prazo, tá? Porque a API ela chegou lá no seu auge nos $2,98 aproximadamente, ali por volta do seu lançamento, alguns dias depois, e atualmente na faixa dos 23 centavos de dólar, tendo uma queda desde a sua ATH de 92%. Logicamente, a API ela se desempenhou muito bem, na minha opinião, porque projeto, onde é que você vai ver um projeto que as pessoas ganharam de forma gratuita? O normal é, as moedas são liberadas, as pessoas vendem, a moeda vai a zero. Aqui não, a API ela se sustentou muito bem, inclusive pós-lançamento ela passou uns 2 dias ali em uma tendência de alta, depois ela foi caindo de forma orgânica, digamos assim, depois teve uma queda bem acentuada. Então o lançamento da API para mim foi um sucesso, foi muito além das minhas expectativas, onde ela bateu um preço que eu não imaginava em curto prazo. Cara, o máximo que eu vi era questão de 50 centavos de dólar. A API ela saiu ali da faixa, digamos assim, padrão de lançamento, que eu considero o preço de listagem 10 centavos, foi lá para quase $3. Foi uma valorização absurda. Então, assim, na minha visão, esse era um preço que chegaria só a médio e longo prazo pós-lançamento, crescendo de forma orgânica. E essas movimentações muito altas ou muito baixas, né, subindo muito ou descendo muito, isso afeta o projeto, assim, trazendo um sentimento negativo. Então, é o que eu sempre falo, tem que desenvolver de forma orgânica. Então, todo esse cenário aqui da API Network, questão de queda massiva, questão de perca de interesse, volume muito baixo na moeda, vê ali, mostra para a Binance que é um projeto que não vale a pena listar, tendo em conta esse cenário. Logicamente, esse cenário pode mudar. E aí, um dos principais pontos é a questão da transparência. Mudando, logicamente, isso pode ser resolvido. Então, o quarto ponto crítico é a questão do desempenho de mercado. Atualmente, vendo por essa perspectiva, um desempenho muito ruim, considerando essa queda desde a sua alta máxima. Outra coisa aqui é a inexistência de exchanges de nível 1, né? Porque a API ela foi listada em corretoras boas, tá? Foi listada em corretoras boas, corretoras de nível 2. Não é qualquer projeto que, tendo ali a premissa de ser um projeto gratuito, onde todo mundo falava que era skunk e tudo mais, que isso e aquilo, que não ia para frente, foi listado em boas corretoras, a OKX, a BigJet, a Gate, a MXC e outras. Ambas aqui, basicamente nível 2, porém ela precisa de um impulso para corretores de nível 1, como por exemplo a Coinbase, a Kraken, a Bybit. Não, a Bybit é outra história aí é outra história. A Binance, inclusive na Coinbase, está listada ali no mercado de futuros, então já é um pontapé bem inicial, então falta nessas corretoras aqui. Eu até fiz um vídeo aqui no canal que algumas pessoas alegam que a API não precisa de Binance, não precisa de Coinbase, ela vai crescer de forma orgânica sozinho. Precisa, logicamente precisa de mercado. Então, uma das coisas que ela precisa é de corretoras grandes com liquidez para trazer liquidez para o projeto. Então, atualmente, não estando aqui nessas corretoras, significa talvez que ela não está atendendo justamente esses padrões de corretoras de nível 1, porque ela não está listada em nível 1. Isso talvez traga desconfiança de corretoras de nível 1. Então, não é só na Binance, outras corretoras de nível 1 ela não está listada. Então, talvez os padrões rigorosos ali para nível 1 ela não alcançou ainda. Então, esse é um ponto de atenção, mas assim que listar em corretora de nível 1, isso já vai mudar totalmente o cenário. Outra coisa aqui, outro problema, o problema 6 especificamente, é com relação à discrepância entre as propostas
e a realidade atual. Que nós temos aqui uma base de usuários ativos, né, atualmente de 6 milhões de usuários, mais 6 milhões. Proposta de ser a primeira criptomoeda que você pode minerar no seu celular, proposta continua válida. E a questão da descentralização e segurança. Descentralização no nível de rede, né? Descentralização da rede ainda não tem, até porque é um projeto que no momento atual está em fase de desenvolvimento, a gente não alcançou essa descentralização ainda, é algo que a gente espera vir, né? Questão de segurança, a gente tem a questão de amigável, podemos dizer que mais ou menos. A questão de amigável, falta transparência. E a questão da descentralização ainda não temos ainda. Então, todos esses números... era para a gente ter um cenário mais positivo na Pi, uma questão de adoção maior em volume, de liquidez, questão de transações maior, a taxa de engajamento de usuário também maior. Temos até aqui alguns números, né? Se, por exemplo, de todos esses números que a gente tem, se a Pi ela alcançasse ali pelo menos, né, essa 10% de todos os 60 milhões de usuários, ela teria que o quê? Por exemplo, transações, 850 mil transações, considerando ali os 60 milhões de usuários em 7 dias, então a gente teria uma taxa de TPS, né, de 9,92, que seria basicamente uma taxa de 86 mil transações por segundo, considerando essa taxa daqui. Ou seja, era para a gente ter uma movimentação maior na rede, no mercado, na usabilidade como um todo. Talvez isso seja um problemático, questão do KYC, talvez seja um problemático pela falta de confiança e transparência, talvez isso seja um problemático por conta das moedas que não foram migradas ainda, talvez, é o que eu falei, talvez as pessoas que teve saldo migrado simplesmente vendeu, e aí a galera que não teve saldo migrado está esperando vender, ser migrado para vender, ou seja, não quer usar as moedas porque não estudou o projeto e tudo mais. E aqui é um grande problema por parte da comunidade. A maioria da comunidade, com certeza absoluta, não entende absolutamente, minimamente o que é o projeto, não sabe o tipo de consenso de tecnologia blockchain que a Pi usa, o seu propósito, não estuda absolutamente nada, simplesmente, uma moedinha para minerar, quero clicar aqui, sacar e ricar noite por dia. Então isso é um ponto crítico e é realidade. Por isso que lá na Imersão Pi Network a gente traga todo o entendimento, todo o conhecimento técnico fundamental para a pessoa entender não só a Pi, mas qualquer outro projeto. Inclusive, todos esses conteúdos de análise de mercado, de preço e tudo mais, a gente traga de forma prioritária para o grupo lá da Imersão Pi Network. Esse relatório, por exemplo, eu trouxe todo destrinchadinho lá para o nosso grupo da Imersão Pi Network, e quem está lá tem acesso a todas essas paradas de forma antecipada. Então, é importante que você esteja na Imersão Pi Network, inclusive agora na Black November, todos que entrarem na Imersão Pi Network, além de ter todo o conhecimento de todas essas análises, relatórios ali de forma periódica no nosso grupo, vai receber ali Pi Network de volta, ou seja, 5% de cashback em Pi que você vai receber diretamente na sua corretora. Então já fica o meu convite aí para Imersão Pi. Então esse aqui é um dos pontos críticos, questão da proposta e o que a gente não alcançou ainda. Não alcançou ainda, tá? Não alcançou ainda. E como sétimo ponto, o que nós temos aqui, diluição futura massiva, que é aquela questão do FDV. Por exemplo, a gente tem um FDV, né, teria um FDV de 22 bilhões, né, com um market cap atual aqui de 1 bilhão, seria uma diferença de 21 milhões. O que significa aqui na prática é o seguinte, para a Pi ela manter o mesmo preço atual, né, com todas as moedas bloqueadas, ou seja, para ela manter o preço de 22 centavos, 23 centavos de dólar, ela teria que alcançar um market cap, né, de 22 bilhões de dólares, ou seja, ela está em 1 agora, quase 2, ela teria que alcançar basicamente 20 bilhões, arredondando ali, para ela conseguir manter os 22 centavos de dólar. E talvez só então, depois daí, com todo o crescimento do mercado, mais liquidez, ela conseguisse passar desses 22 centavos de dólar. Isso porque, considerando os 100 bilhões de moedas, que é o supply máximo da Pi. Pegando como perspectiva aqui, o Bitcoin, pegando o FDV dele, né, referência, parâmetro, o que é o FDV? Basicamente ele já vai calcular todas as moedas do mercado, quanto que a de market cap teria que ter, uma vez que todas as moedas estão liberadas para manter o mesmo preço, por exemplo. Então, o Bitcoin teria que ter um FDV de 2,2 trilhões, Ethereum, atualmente, né, considerando os parâmetros de moedas que a gente tem agora, de 425 bilhões, a BNB 147 bilhões e a Pi Network 22 bilhões. Então, mesmo com uma oferta totalmente alta, teria ali uma margem de crescimento, mas ele teria que alcançar
patamares muito altos, alcançando aqui o ranking 15 das criptomoedas, onde ela chegou lá no top 11, então foi um lançamento, como eu falei, muito legal, que ela alcançou bons patamares. Porém, esses dados não refletem isso. Pegando os dados atual, não tem como ela chegar lá por conta de todos os problemas enfrentados pelo projeto que está em desenvolvimento. Esse é o grande problema, as pessoas não entendem que está em desenvolvimento, logicamente desenvolvimento muito lento e tudo mais, e não está totalmente pronto. Então essa é a grande questão, ver como o projeto em desenvolvimento, você está em um projeto em desenvolvimento. Só que isso aqui pode ser resolvido com uma série de questões, né? Por exemplo, temos ali as moedas que foram migradas e temos uma grande parcela de moedas que foram perdidas por quem não fez KYC e tudo mais. O objetivo é as moedas que foram perdidas por quem não fez KYC, ou seja, que não foi migrado, essas moedas elas passarem a ser mineradas por quem passou. Porém, eles poderiam resolver muito facilmente isso aqui, pegando todas as taxas de rede queimando, pegando todas essas moedas que, na minha opinião, isso seria o mais legal, pegar todas as moedas de quem não teve migração, quem abandonou e tudo mais, queimar essas moedas, porque daí diminuiria o máximo de supply e a gente teria aqui um FDV muito mais baixo para alcançar preços maiores, né? Então isso seria facilmente resolvido por esse equilíbrio. Então assim, o grande ponto aqui é que, tendo os dados atual, considerando toda essa questão de FDV e tudo mais, pode haver uma diluição muito grande com o tempo. Então esse é um ponto muito crítico que para a PI para Binance é um critério muito importante. Então assim, de resumo, a gente tem aqui uma tabela que resume muito bem quais pontos de critério a PI passa ali na Binance e não. Então, por exemplo, questão de equipe comprovada, beleza, ela passa, é aprovada, então tem um impacto muito baixo daqui. Produto útil, ele não é funcional ainda porque está em fase de desenvolvimento, então isso aqui é questionável, e depois eu vou explicar o que é questionável. Basicamente é um marcador de observação que a Binance coloca, né? Então ainda está em desenvolvimento e tudo mais. Grande base de usuário. Por comunidade, é maior comunidade, né, de PI, por conta dessa questão de desconfiança, quanto mais o tempo passa, mais essa comunidade grande, o engajamento cai. Então, em questão de engajamento alto, refletindo na usabilidade da blockchain, né, no uso real, está muito baixo. Então, um ponto muito crítico aqui visto pelos olhos da Binance. Questão de produto mínimo viável, tá ali na mainnet operacional e tudo mais, então tá ok. Então, ela passa nessa aprovação. Questão de progresso. Isso aqui, ó, muito lento, né? A PI tem toda a sua proposta e tudo mais, mas desenvolve muito lento. Então, isso aqui é um quesito de análise, né? É um quesito de observação por parte da Binance. Comunicação regular, a PI ela sempre deixou a desejar, a parte de mídia, digamos assim, da PI deixa muito a desejar, a questão de anúncios e tudo mais. Agora tá melhorando mais, eles estão com mais frequência em posts e tudo mais, então tá melhorando isso aí. Eu acredito que com o tempo eles vão estar melhorando cada vez mais. Tokenomics é a pior parte aqui. Tokenomics é o pior problema que a PI está enfrentando. Isso reflete na questão de volume e questão também de liquidez. Resolvendo tudo isso daqui, automaticamente esses outros pontos críticos resolvem. Então, assim, aí vou finalizar aqui, né? A questão de segurança robusta, a questão de hack na blockchain, enfim, nunca aconteceu na PI. Questão de desempenho de mercado também. Isso aqui também reflete por conta do tokenomics. Questão de transparência, enfim, faltam dados ali por parte da PI. Então, assim, dois principais pontos. Tokenomics, é o principal ponto, tokenomics, e a questão de transparência. Resolvendo isso aqui, resolve tudo da PI. Resolve todas as problemáticas, ela pode ser listada, ela vai ganhar mais confiança, vai ganhar liquidez, vai ganhar mercado. Então, isso aqui é o principal, pronto. Os dois principais pontos críticos, na minha opinião. Tokenomics e questão de transparência. E aí, resumindo isso daqui, a PI ela tem 4 critérios aprovados, 2 ali em análise e 6 pontos críticos dali. Não atendendo esses requisitos mínimos, a Binance ela não vai listar. Então, não resolvendo esses problemas críticos, não vai listar. Não significa que, por parte da Binance, não liste. Tem chance e muita chance, inclusive. Então, tudo que a PI tem que resolver é questão de tokenomics, questão de atividade de rede, questão de melhorar a liquidez, questão de recuperar a confiança do mercado como um todo. Esses pontos ali que eu citei de problema, resolvendo, aí sim, ela tem grande chance de listar. Sendo que aqui são pontos, digamos, de urgência, e a PI ela não é boa nisso, de tratar coisas com urgência. Tem muitos problemas aí que estão há muito tempo que não foram resolvidos, e a médio prazo questão de desenvolvimento de ecossistema, mas isso aqui inclusive a PI ela trata muito, então acho que eu vejo pelos olhos que falta mais parte de ação da comunidade. Questão que eu já falei, a comunidade ela não entendeu o propósito da PI, a tecnologia não entendeu nada, simplesmente quer ali clicar, sacar e ficar rico da noite por dia. É isso, as pessoas não querem desenvolver.
no ecossistema. Então tem uma série de ferramentas, tem uma parada muito boa para a galera criar, construir nessa tecnologia blockchain da API. Então a médio prazo, a API inclusive já está trabalhando isso aqui, melhorou a comunicação, tem que melhorar, é indiscutível. Então, resolvendo todas as questões aí, principalmente a questão do tokenomics e a questão de transparência, ela tem grandes chances de listar. Outro problema que eu vejo aqui é o seguinte, que talvez possa impedir, esteja dificultando também essa questão da listagem, é que a API ela tem um sistema diferente de todo outro projeto. Que é o seguinte, as corretoras, projetos, empresas, elas precisam passar pelo processo de KYC na API e só então é integrado. Então, por exemplo, a OKX, a Gate e outras corretoras, elas fizeram o processo de KYC, a API aprovou esse KYC e só então elas são oficialmente autorizadas para trabalhar ali com negociações de API e tudo mais. Logicamente, tem outras corretoras, enfim, empresas por aí que você vai ver que tem API listada e tudo mais, mas que não passou pelo processo de aprovação. Então, por exemplo, a Binance aqui, ela teria que mandar um KYC para a API aprovar e tudo mais. Talvez isso aqui não seja viável para a API, para a Binance. Digamos que eles não queiram fazer isso aqui. Então, talvez isso aqui seja uma problemática, talvez no presente momento ou talvez futuramente. Então, esse é um ponto que talvez dificulte a questão da API, até a listagem da API na Binance. Tem outra questão também, que é a questão de que a Binance, toda corretora, na verdade, ela cobra um valor para o projeto ser listado. E algumas pessoas até falam, a API ela não vai querer pagar o que a Binance cobra para a listagem. Não sei, inclusive a gente não sabe quanto que é esse valor para listagem. Algumas pessoas até chutam alguns valores e tudo mais, mas a real é que não existe um valor fixo para a listagem. Isso vai depender de situação para situação, de projeto para projeto. Cada situação vai ser um valor diferente. Geralmente é pago em dólares, uma parte em dólares e uma parte na própria moeda do ecossistema. E, inclusive, em um dos artigos que eu li, lá fala que esses pagamentos eles não ficam com a Binance, né? Pelo menos no artigo. Talvez isso atualmente não seja assim, não sei. Mas lá está informando que o pagamento é feito e esse pagamento que eles recebem é para usar em ações solidárias, em ações sociais. Enfim, tem esse ponto daí. Não sei quanto que é, não sei, as pessoas falam que a API não quer pagar, mas isso é uma parada de ganha-ganha. Tanto o projeto vai ganhar quanto a corretora vai ganhar. Então, faz todo sentido pagar. Então, tem esse outro ponto também daí. Agora, então, a gente chega no seguinte ponto. Beleza, tem todos esses problemas aí, mas a API Network tem chance de ser listada na Binance ainda? Ou podemos descartar essa possibilidade? O que eu posso te falar é que tem chances, e tem grandes chances de a API ela ser listada na Binance. Eu vou te provar aqui com fatos. E a primeira coisa que nos garante essa certeza foi que lá em fevereiro a própria Binance abriu uma enquete. E essa enquete era a seguinte: você quer que a API seja listada na Binance? E, cara, foi uma votação esmagadora, foram ali 250 milhões de usuários. Eu acho que talvez tenha sido a maior votação que a Binance já teve. E o resultado foi o seguinte: 86% das pessoas votaram dizendo que queriam a API listada na Binance. Ou seja, mostrou que a comunidade queria e mostrou que a Binance viu que a comunidade queria, né? Ou seja, aqui ela já ficou de olho, olha só, esse projeto aí faz todo sentido a gente listar. Porém, por conta da problemática, aqueles 7 problemas que eu listei para você, essa listagem não aconteceu, mas não significa que não vá listar. Vamos ainda mais no decorrer aqui. E aqui foi uma estratégia genial da Binance, porque assim, qual que é o objetivo de toda corretora? É listar um ativo que as pessoas vão movimentar aquele ativo e vai trazer receita para a corretora, vai trazer novo usuário, vai trazer volume, trazendo volume vai trazer receita para a corretora. E só nessa enquete aqui, a API ela ganhou muitos usuários. E não só isso, ganhou usuários ativos. Por quê? Porque você podia votar, logicamente, mas para você ter o seu voto válido, você tinha que ser um usuário ativo. E para ser um usuário ativo, você tem que ser um usuário que tenha o mínimo de movimentação ali na corretora, o mínimo de saldo na corretora. Então, seu voto seria válido. Ou seja, desses 250 milhões de usuários, caiu bastante, não sei, eles não falaram, mas caiu uma parcela de usuários. 250 milhões de usuários votaram, mas apenas os que eram válidos tiveram voto ali, voz, né, voto ativo. Mas eu acredito que a proporção não tenha diminuído. Então, assim, para você ser um usuário ativo, o que é que você precisaria? Você tinha que ter uma conta na corretora Binance, tinha que ter uma conta verificada e você tinha que ter $5 em USDC, em contas de câmbio e tudo mais. Ou seja, você tinha que ter um saldo, movimentar um saldo ali de mínimo de $5. Ou seja, só nessa jogada aqui, inteligentíssima da Binance, ela já conseguiu usuários, porque, eu quero votar, vou me inscrever na Binance. Mas para mim, o meu voto valer. Eu tenho que depositar, tenho que fazer as minhas primeiras movimentações. Então, só nessa jogada aqui, a Binance, de forma estratégica e inteligente, ganhou muitos usuários e usuários ativos. Ou seja, só que ela já ganhou muito dinheiro. Imagine listando de fato a API e as pessoas indo lá comprar, vender e tudo mais, operar em robô, enfim, fazer uma série de atividades.
ali ela vai ganhar muita grana, vai gerar muito usuário, muita receita, muito usuário ativo. Então, só nisso aqui ela ganhou muito. Imagine listando. Então, a Binance, de fato, ela tem interesse pela listagem aqui da Pi Network. E aí um ponto é, lá no artigo lá, eles informam que, tipo, a gente não listou ativo, né? Não listamos ativo aqui, não significa que nós não vamos listar. Não, vamos analisar se tiver alguns critérios pendentes, a gente vai acompanhando aquele projeto e depois que ele alinhar, a gente lista. Então é o que eu falei aqui, tem aqueles critérios, aqueles 7 problemas, resolvendo os 2 principais que eu listei para vocês, cara, já coloquem um alerta ali na Binance para eles listarem. Então, eu acredito que a Binance ela tagueou a Pi Network para acompanhar e eles estão acompanhando, só estão esperando resolver esse problema. Então, eu acredito que a listagem aqui está mais pendente por parte da Pi por conta de todas essas problemáticas aí. Então, de fato, a Binance ela tem todo o interesse em listar a Pi. Inclusive, tem vários pontos lá na Binance que eles falam, olha só, se você quiser agilizar o processo de listagem, se você fizer algumas coisas, algumas dicas, pode te ajudar. E duas das coisas, tem várias coisas, mas duas das coisas é o seguinte, se os projetos ela incorporar a BNB no ecossistema, ou se, por exemplo, adquirir BNB na fase de arrecadação e tudo mais, ela já aumenta o score, digamos assim, para a listagem. Então, por exemplo, digamos que a Pi Network de alguma forma integrasse a BNB no ecossistema, já ia contar um ponto válido ali. Outra coisa, se apoiar a Binance via comunidade e tudo mais, também aumenta as suas chances. Então, se a Pi ela fizer a integração, por exemplo, na rede da BNB Smart Chain, enfim, fazer alguma parceria, alguma parada, já vai ajudar e muito. Então, acredito fortemente que tem grandes chances da Pi ser listada na Binance. Na minha opinião, é só questão de tempo disso acontecer. Na minha opinião, eu sempre falei para vocês, uma hora ou outra, a Pi Network vai ser listada na Binance. É só questão de tempo. Então tá toda aqui uma análise crítica, uma análise completaça para você, te provando os motivos da Binance não ter listado a Pi e que sim, a Pi ela pode ser listada na Binance e eu acredito que vai ser listada assim que resolver esses problemas. É o que eu vejo olhando todo o mercado, toda essa análise, tanto por parte da Pi, por parte da Binance também. Agora a sua opinião, deixa aqui para mim nos comentários. Você acha que a Pi Network será listada na Binance ou não? E se relevante para você, se você acha que é relevante essa listagem ou não. Comente aqui para mim, eu quero saber a sua opinião. Muito importante também que você esteja inscrito aqui no canal, porque aqui você acompanha conteúdo de valor sobre a Pi, sobre todo o mercado cripto, para te ajudar aqui nesse mercado a entender, a analisar e a ganhar dinheiro. Então, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações, a opção de todas as notificações. Também, muito importante, se torne membro aqui no canal, pois se tornando membro você tem acesso a todos os conteúdos aqui no canal de forma antecipada, como membro nível 2 e vários outros benefícios. Então, te convido a se tornar membro aqui no canal. E para fechar com chave de ouro, 2 super recomendações para você. Aqui desse lado, um vídeo te mostrando uma nova forma de mineração da Pi Network. Tenho certeza que você vai curtir este vídeo daqui. E desse lado, eu vou deixar a playlist da Pi Network com uma série de vídeos para tudo que você precisar sobre esse projeto. Então, eu espero que você tenha curtido este vídeo completaço de hoje e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!